Porque assim, tem a ordem cronológica do Vogue, que está interligado. O Vogue é uma cultura LGBTQIA+. E a história da resistência LGBT no mundo, ela vem antes do Vogue. Ela vem desde 1600, 1500 no Brasil, com uma escrava que já era uma mulher trans, era uma travesti. Então assim, a gente tem a Chica Manicono, que já seria a primeira, a Cristal Labeja do Brasil. Ela já organizava movimentos dentro desse recorte negro e latino. Mas a história do Vogue, das poses, surgiu em 1930, depois da Lei Seca, que já está gravando? Que prendeu as pessoas transvestidas. Então a Lei Seca era o seguinte, era uma lei disfarçada que não podia vender bebida nem estar em locais públicos se você não tivesse vestido com o seu gênero biológico, com uma leitura biológica nas suas roupas. E aí parte da comunidade trans, né, que não se veste com o gênero biológico, foi presa no período dos anos 30, dos anos 40, que ao mesmo tempo estava tendo Harley Renaissance, que estava tendo uns aluguéis mais baratos para as pessoas que eram latinas, o circo estava chegando em Nova York, o jazz, toda a cultura negra estava se concentrando em Harley também. E isso, além de um recorte de gênero, a gente também teve muitas prisões com recorte de racismo. Então, dentro da cadeia, a gente tem um registro que em Manhattan tinha uma cadeia chamada Hicks Land, que tinha uma entrada para a revista Vogue. E aí nessa cadeia a gente tinha algumas pessoas que faziam uma brincadeira que era de reproduzir a pose das revistas, ficar batalhando um contra o outro assim dentro da prisão, e também como uma forma de se expressar e ver que você, se tivesse oportunidade, estaria ali na capa daquela revista e serviria aquela pose melhor até do que aquela modelo. Então a brincadeira na prisão era essa, assim, para as pessoas trans. E aí em 1960, os bailes drags com recorte europeu já estavam mais do que bombados nos Estados Unidos, imitando as atrizes de Hollywood, as vestimentas das grandes atrizes. Eram mais categorias de beleza, né? O baile drag, ele tem essa ligação muito forte com o cinema e com a moda. Então, a reprodução daquela atriz, a reprodução daquele padrão. E aí, por ser um recorte europeu, o baile drag vinha de uma descendência dos cabarés parisienses, a referência de moda também era essa mulher branca e europeia. Então, não comportava e não legitimava todas as belezas drags que tinham ali na América. E a Cristal Labeja foi uma das drags que estava participando em 1960 e nunca ganhava. E era uma das melhores a costurar, a criar a sua própria roupa, além de ser uma mulher, uma drag negra. E em 1969 ela tem um filme no YouTube chamado The Queen, gente, assistam, é muito bom, que conta um pouco e mostra a fala dela, o momento em que ela explodiu, denunciou o racismo e falou que ia criar o seu próprio baile e não ia deixar o branco entrar. E de fato ela organizou a House of La Beija em 1972, que foi o primeiro baile de Vogue, porque o Vogue ele é uma cultura LGBT, sim, mas é uma cultura LGBT negra e latina, por conta desse marco, dessa fala e de todas as denúncias classicistas também que a gente tem dentro da própria moda, né, do poder aquisitivo de comprar a roupa, de se vestir com a marca e ter esse diferencial de construir com as suas próprias mãos a sua roupa, de construir sua própria expressão, né, de moda. Então, em 1972 surgiu a House of La Beija, que foi a primeira house a colocar um recorte social e também dentro dos bailes a trazer pessoas falando enquanto
uma pessoa desfila. Então a gente teve também um microfone, o shunt, que seria o commentator, a pessoa que comenta enquanto uma outra pessoa está desfilando. No início, em 1970, era só categoria de moda, a dança ainda estava um pouco distante. Até que em um desses bailes, Pérez Dupré, um boot queen, um homem gay, negro, ele estava com a revista de Vogue na mão, e aí no momento em que uma gata estava desfilando, ele parou na frente dela e fez uma pose. Nisso, os bailes estavam começando a trazer DJs, começando a trazer uma mixagem ali de um disco no outro, começando a introduzir o que estava acontecendo já em algumas garagens, né, em alguns locais. E essa troca veio muito dos piers de Nova York. Nos anos 70, muitas culturas se encontravam nos piers e acabou que o DJ também, toda essa relação foi introduzida ao baile, né, que antes era uma coisa mais descritiva, de uma pessoa narrando a roupa, quase como um desfile mesmo, vendendo a roupa, né. E aí o DJ notou aquela pose do Pérez Dupré e deu um corte na batida. Aí a pessoa viu que o DJ deu um corte e fez uma outra pose na frente do Pérez Dupré. E aí começou a primeira categoria dançada, que deu origem à dança, que é a categoria pose. Através desse shade, digamos assim. O Pérez Dupré tinha uma rixa com essa pessoa que estava desfilando, e aí, para parar a pessoa, ele fez uma pose na frente dela e ela respondeu com outra pose. E as pessoas amaram e quiseram batalhar uma com a outra fazendo somente poses também. E como a House of La Beige, outras houses surgiram também como forma de acolhimento para gerar um lar para as pessoas que não tinham, que foram expulsas de casa, também para dar uma perspectiva de sonhos, de ouvir, alimento, da estrutura básica mesmo de uma casa. E não era só um coletivo artístico, era mesmo uma vivência diária de família, de ajuda. A House of Extravaganza, que é a minha house, eu represento como princesa essa house aqui no Brasil. Ela surgiu em 1982 em Nova York e ela acolheu o José Extravaganza, que é o meu father, que é o ex-coreógrafo da Madonna na turnê Blonde Ambition e que fez uma ponte para o Vogue ter uma expansão mundial através da música Vogue, onde ela fez a turnê toda em cima dessa experiência dos bailes, de sentir o seu corpo, do clube e se tornar a rainha que ela se tornou, né? Por conta de perpetuar essa mensagem do amor e de autoaceitação da experiência. Outras houses também surgiram e que foram muito relevantes na história. É a House of Ninja. Em 1986, a House of Ninja traz e exalta toda a cultura oriental, também traz um pouco do Kung Fu, na época que o yoga também estava super em alta nos filmes hollywoodianos. Ele traz toda essa referência dos movimentos para a dança Vogue. Então as houses, elas têm um papel fundamental de fundamentar a dança mesmo enquanto movimento, estética, e também abrir e lutar por direitos que muitas vezes a dança só ou a arte não vai conseguir trazer uma política. Então muitas pessoas das houses são também advogados, são pessoas que trabalham dentro de hospitais, são pessoas que vão lidar com questões públicas de saúde da comunidade LGBT. Então o Vogue é uma cultura de performance, uma cultura artística, mas também tem essas pessoas que lidam e estão diretamente lidando com as questões sociais e de transformações públicas que a gente precisa também. É isso.